ao vivo. Vai lá, Lê. Boa noite a todos. Bem-vindos a mais um webinar do INSPER. Hoje eu estou aqui com a professora Maria Cândida, nossa professora de Cultura Organizacional. Hoje a temática vai ser sobre legado cultural, dado toda essa crise, né? Então, a gente está promovendo, aí, enquanto o nosso campus está fechado, estamos promovendo uma série de webinars para levar conteúdo de relevância nesse momento tão desafiador e complexo, né? Para quem não conhece o INSPER, eu vou apresentar rapidamente a escola. O INSPER é uma instituição sem fins lucrativos, onde todo o nosso resultado é revertido para cumprir com a nossa missão, que é ser um centro de referência em educação e geração de conhecimento. E a gente faz isso através de programas de ensino e através das pesquisas. Quando a gente olha para o nosso portfólio de programas de ensino, a gente tem um portfólio vasto aí, que vai desde a graduação até a educação executiva. Temos os programas também de pós-graduação, tanto lato quanto estrito sensu. Na educação executiva, a gente, além dos cursos de curta duração, a gente tem os cursos customizados, onde eu sou responsável pelos cursos, né? Sou coordenadora da educação executiva, responsável pelas soluções, dessas soluções customizadas aí para as empresas. Tá? Então, eu deixo agora vocês... gostaria de apresentar o nosso programa de bolsas na graduação. É um programa que a gente tem muito orgulho, porque ele possibilita a atração de talentos para a escola, trazendo uma diversidade grande, independente das condições financeiras, né? Esse programa é financiado principalmente por doações de pessoas físicas e pessoas jurídicas. Tá bom? Então, eu deixo agora vocês com a professora Maria Cândida para a gente falar do tema de legado de cultura. Obrigada, agora Lê. é com você, Cândida. Obrigada, Lê. Boa noite. É um prazer estar com vocês aqui de novo. Há mais ou menos 2 semanas atrás a gente falou sobre carreira e desenvolvimento na crise. Eu estava junto com a professora Kátia, falando de marca pessoal, de gestão por fortalezas. E hoje eu vou trazer uma discussão que é minha segunda área de paixão, tão apaixonada quanto carreira, que é a cultura organizacional. Então, a ideia da nossa conversa é falar um pouco de cultura no sentido de colocar todo mundo na mesma página. Depois a gente vai falar sobre o legado que essa crise tem trazido para a cultura das organizações. E aí a gente abre para perguntas, vocês têm o chat do YouTube para colocar as perguntas e a gente vai respondendo. Quando a gente fala de cultura, eu começo perguntando o que é cultura. E tem definição para caramba. Na minha tese de mestrado eu lembro que eram 82. Ultimamente eu uso as 20 mais utilizadas, mas a que eu mais gosto quando a gente fala de cultura, né, das acadêmicas, digamos assim, é uma muito simples do Dylan Kennedy, que fala que cultura é como a gente faz as coisas por aqui. Mas a definição que eu gosto mais de verdade não veio de nenhum livro e de nenhum pesquisador. Eu de uma aluna minha, há muitos anos atrás, e que eu acho incrível até hoje. E se eu não pudesse trazer ela, eu traria a foto, então eu trago as duas coisas juntas. Cultura é o que as pessoas fazem quando o chefe não está olhando. E aí a gente olha aqui para esse japonês recolhendo lixo, né, na Copa do Brasil, alguns bons anos atrás, o tempo voa. Tinha alguém olhando para ele? Tinha câmera? O presidente do Japão estava lá controlando? Tinha plaquinha de multa? Tinha a mãe, o pai, a mulher, enfim, tinha algum tipo de controle? Não, ele fez isso porque isso estava no sangue. Quando a gente faz independente do que os outros esperam, a gente faz sem pensar, a gente faz sem perceber, aí a gente pode falar que isso é a cultura de uma empresa. Eu ainda encontro muita gente confundindo cultura com clima. Ah, o que você faz de cultura na sua empresa? Eu faço pesquisa de clima. Eu falo, peraí, mas cultura e clima, né, é sinônimo? Na verdade, são coisas diferentes. Diferente não, não é diferente. Uma coisa está contida na outra, a gente aprendeu isso lá na matemática básica. Quando a gente está falando do clima, a gente está falando do humor da empresa.
Você está feliz? Está triste? Você está mais satisfeito? Menos? Você está olhando o curto e médio prazo. Tem uma questão de bom clima e mau clima. Você tem régua. Você tem as pesquisas de clima todas, onde você tem lá um arcabouço de coisas necessárias para dizer que seu clima é bom ou seu clima é ruim. Ele é mais passageiro. Hoje você acordou de mau humor, amanhã você acordou de bom humor. Quando a gente vai para a cultura, a gente está falando de uma coisa mais profunda. É a personalidade da organização. E personalidade, gente, é um negócio que a gente não muda assim rápido. Inclusive, tem gente que diz que uma vez formada, ela não muda mais. A gente falou disso no webinar passado. Quando a gente fala da cultura, a gente está falando do longo prazo da organização. E ela não é boa ou ruim, certa ou errada. Ela é mais adequada para uma estratégia ou mais adequada para outra estratégia. Então, a cultura que para uma empresa é super saudável, na empresa do lado pode ser super tóxica. Por isso que você não sai copiando cultura como se isso resolvesse tudo. A gente olha o modelo da Ambev tão copiado e com tanto sucesso em alguns segmentos, tanto sucesso em alguns mercados, e em outros mercados precisou adaptar porque não dava para ser exatamente daquele jeito. Agora eu queria convidar todo mundo a dar uma volta lá no tempo. Imagina que agora não é 2020. Agora, Lê, é 2010. Nós voltamos 10 anos no tempo. Se eu perguntar para vocês qual que é uma empresa multinacional, estamos em 2010, tá? Com uma cultura notadamente inovadora. Uma empresa que é, sim, impressionante de tão disruptiva. Uma grande resposta que eu encontro nessa pergunta é a Apple. Aí a gente vai e muda o filme para frente. Nós estamos em 2020, vivendo exatamente o que a gente está vivendo agora. Só que de lá para cá teve uma coisinha que aconteceu, né? Teve um senhor que se foi. A gente continua dizendo que a Apple é uma empresa inovadora? E aí vamos entender a diferença de melhoria contínua para disrupção, inovação disruptiva. A Apple do Jobs quebrava paradigma a cada produto. A Apple de hoje faz produtos maravilhosos, mas se a gente for olhar, são todos evoluções daquilo que lá atrás ele fez a grande ruptura. Opa, a Apple é ou não é inovadora? A gente precisa entender aqui que se ela de fato fosse inovadora, apesar da morte dele, o nível de disrupção iria continuar. Quando a gente percebe que a perda de alguém leva à perda de um traço cultural, a gente descobre que, na verdade, aquilo não é um traço cultural. Aquilo era a característica do Jobs, era a influência dele, mas não estava no sangue. Se estivesse no sangue, ele tinha ido e a característica tinha ficado. As pessoas falam para mim, mas é importante esse assunto? Né? Acho que essa pergunta tem aparecido cada vez menos, mas ainda não tem tanta clareza do porquê se preocupar com a cultura. É chique, tá na moda, é cool, mas por quê? Tem uma imagem que eu falo que é imbatível, mostrando a importância dessa cultura, e ela fala muito sobre uma frase do Drucker de muito tempo atrás, para a gente ver como ele já era atualizado. A cultura devora a estratégia no café da manhã. A cultura, ela não é uma coisa, ela é um monte de coisinhas. Vamos pensar aqui nessa figura, é um monte de peixinhos, né? São vários componentes culturais, são vários elementos culturais. E apesar da estratégia ser maravilhosamente feita, planejada, pensada, analisada, se ela é contrária à cultura, ela é engolida. Aí as pessoas falam para mim, então eu tenho que fazer uma estratégia compatível com a cultura? Gente, tem uma questão de quem serve quem. A empresa existe para servir o mercado. Se o mercado muda, a minha estratégia para servir o mercado muda. Não dá para eu ficar com a mesma cultura que eu servia com a estratégia anterior. Então, todas as vezes que existe uma mudança de mercado, existe uma mudança na estratégia, eu preciso revisitar a cultura. E isso não significa jogar a cultura fora e fazer outra, até porque o processo não é descartável. Mudança cultural é um processo profundo e que demanda tempo.
A grande questão, quando eu vou olhar para a minha cultura, quando eu vou olhar para os meus vários elementos, é quais são os elementos que estão convergentes com a nova estratégia? Eu vou manter. E quais são os elementos que estão atravancando a estratégia? É nisso que eu tenho que trabalhar. Outro dia eu ouvi, mas será, né? A empresa está indo bem, precisa? Vou lembrar aqui, fazer um pouco de túnel do tempo, de alguns grandes sucessos que a gente já assistiu no mundo, mas alguns bem brasileiros. Não sei se todo mundo sabe, mas lá na década de 90, o Brasil era conhecido no mundo por 3 características. Era o Pelé, né, com o nosso futebol, o Carnaval e a Varig. Cadê a Varig? Ela nasceu, dormiu boa e acordou ruim? Não, o mercado mudou. Ela até mexeu na estratégia, mas a cultura foi um grande obstáculo de mudança. Um outro caso que é muito curioso quando eu trago, as pessoas falam, jura? 2004, gente, a Filizola dominava 99% do mercado nacional de balanças leves. 10 anos depois, ela não existia mais. E se a gente for olhar para a história dela, ela teve uma cultura espetacular que fez sentido durante muitos anos. Só que o tempo passou, o mercado mudou, a concorrência também mudou. E apesar dela continuar no topo da tecnologia, os outros elementos culturais naufragaram ela. Esse mocinho aqui, ele era objeto de desejo de 10 em cada 10 executivos em 2005. E do mesmo jeito que do nada veio, por nada ele voltou, né? Aí a gente tem lá a capa da Forbes, 2 anos depois, falando que em 2007 a Nokia tinha 1 bilhão de clientes. Cadê a Nokia? Hoje o mundo discute se eu sou iPhone ou Android. Aí vamos para o Lehman. Lehman era a empresa dos sonhos em 2007. 1 ano depois, virou pó. E quando a gente vai estudar o caso do Lehman, tem uma questão enorme da cultura que estava sendo cultivada ser uma cultura de extrema competição, individualismo e quase que assim, resultado a qualquer custo. E um caso mais recente, que acho que todo mundo está acompanhando ou acompanhou, 2017 o Uber tinha um valor de mercado de 70 bi de dólar. O dólar a 5 agora, né? Quase 6, faz a conta. E ele não quebrou e fez uma troca de presidente com uma mudança cultural enorme que está sendo muito bonito de ver, né? Ele está fazendo by the book, principalmente no que tange a questão de gestão de mudança. Mas ele entendeu que se não mexesse na cultura, a cultura que tinha feito ele nascer não era a cultura que ia fazer ele se manter, ter continuidade. Então, o que a gente aprende é que se mantém no páreo quem está o tempo todo olhando para o mercado e ajustando a sua cultura para que a cultura seja uma alavanca da estratégia. A partir do momento que eu simplesmente olho para a estratégia e ignoro a cultura, ela começa a virar um peso morto. Tá, entendi, cultura é importante, preciso olhar, senão ela me prejudica. Agora, como é que ela se expressa? Como é que eu enxergo a cultura? Porque é uma coisa tão intangível. Tem um monte de modelo por aí. Eu gosto muito do modelo das camadas culturais do Hofstede. Acabou de nos deixar, né? Faz aí 1, 2 meses. Hofstede fala das 4 camadas e ele fala que as práticas são simplesmente o separador entre aquilo que é consciente e inconsciente. Eu já fiz um pouco de ajuste ao longo dos anos de consultoria e vou trazer para vocês. A primeira camada, gente, é a camada mais visível, mais perceptível, mais fácil de identificar, que são os símbolos. E a gente está falando de como é que as pessoas se vestem, o layout, os ícones físicos, linguagem, sigla, se tem mais símbolos de igualdade, de hierarquia, de diferenciação, que critério tem por trás. Uma simples vaga na garagem pode dizer que o mais importante é o cargo, ou o mais importante é quem chegou por último, ou o mais importante é o cliente. Então, eu preciso olhar o símbolo e o significado que está por trás dele. A segunda camada são os heróis, as pessoas que são valorizadas, quem é fonte de inspiração e o motivo dele ser fonte de inspiração. Existe uma tendência a achar que o herói está na cadeira do líder, mas a gente pode encontrar heróis que são líderes, líderes que não são heróis e heróis que estão em situações completamente sem muito holofote dentro da organização. A gente tem os rituais,
que aquilo que a gente celebra, as histórias, os mitos, as lendas, aquilo que você faz coletivamente que tem um grande significado. O que é reconhecido, o que é premiado e o que também é degradado no sentido de ser criticado, de ser punido, de não ser aceito. Quando a gente fala das práticas, né, que eu falei que é o abraçamento do Hofstede, eu trago aqui 3 práticas muito importantes, que são os critérios de seleção, de promoção e de desligamento. Eu chamo das 3 alavancas da mudança cultural. Quando você fala que uma cultura não está adequada e você não tem dinheiro ou não tem expertise para fazer o ajuste, aqui está o segredo para trabalhar nela. Eu só trago quem comunga dos mesmos valores, a gente já vai para eles. Eu só promovo quem comunga dos mesmos valores, e não tem mais ou menos, não dá para ser o menos pior, não dá para ter valor parcial, né? Não é igual gravidez, todo dia tá grávida, não tá grávida. É a mesma coisa em relação aos valores. E quem não tem os valores, a demissão é instantânea. Por quê? Porque valor, gente, é diferente de competência, que é uma confusão que as pessoas fazem. O valor é inegociável. Quando uma organização fala para mim que ela tem 10 valores, 8 valores, 7 valores, eu falo, você quer dizer que você tem 250 profissionais? Não estou indo nem em 20 mil profissionais. Estou falando que você tem 250 profissionais e que todos eles comungam dos mesmos 10 valores? E aí, como eu venho da roça, e se mijar para fora do pinico, tá fora? É isso mesmo? De verdade, quando a gente fala de valor, gente, uma organização tem 2, no máximo 3. O resto é comportamento desejado, e aí devia estar lá no hall de competência. Quando a gente olha para tudo isso, eu quero deixar uma sugestão de exercício, né? Que eu gosto de dar trabalho de casa. Entreviste 4 pessoas da sua empresa. 2 mais recentes de casa, 2 mais antigas. E que sejam de lugares diferentes, né? De homem e mulher, área diferente, cargo, idade. Pergunta para elas os elementos visuais mais apreciados. Quem ela admira mais, o nome e o motivo, o que se celebra, o que se repreende, o que é importante para crescer e o que leva à demissão imediata. Anota tudo isso e depois vê o que existe de padrão, o que é recorrente. No final do webinar vai ter um slide com vários artigos, inclusive artigos ajudando você a fazer isso. Mas basicamente você está procurando, né, não de uma forma estatística, mas de uma forma um pouco mais empírica, ouvir as pessoas para entender que cultura é essa. Porque você tem a sua percepção, com mais 4 pessoas, você começa a ter um cheiro do que é a cultura vigente. Mas nós viemos falar de legado na crise. O que a crise tem a ver com a cultura? Agora que a gente está na mesma página em relação ao que é cultura, a importância dela e como é que ela se expressa, vamos olhar para a crise. Toda vez que existe uma mudança, gente, qualquer ser humano, inclusive eu, a Alessandra, o Papa, o presidente da empresa A, B, C, o executivo mais sênior, o estagiário, todo ser humano ele passa por esse grande ciclo de reação. A primeira reação, quando a gente é informado da mudança, e quando a gente pensa na Covid, a gente foi informado em 30/12/2019, quando a Organização Mundial da Saúde foi notificada pelas autoridades chinesas de que EPA tem fumaça. Um mês depois, a OMS declarou emergência internacional. Como é que a gente reagiu? Isso não é importante. Está acontecendo na China, gente. A China é tão longe. Aqui no Brasil não vai ter nada. A segunda reação, a partir do momento que a gente vai tendo ainda mais informação, e aí o Brasil aprova a lei da quarentena, tem o primeiro caso de Covid em 25 de fevereiro, quase um mês depois, São Paulo decreta o isolamento. Como é que a gente reage? Resistindo. Não, eu vou seguir minha vida. Eu não vou fechar minha empresa. Só que veio um decreto. Não tinha muita escolha. Você tinha que fazer. E aí, não sei se todo mundo lembra da nossa primeira reação de ficar trancado em casa. Quase que assim, socorro, tiraram minhas asas. A primeira reação foi de indignação, de sofrimento, de tristeza, de dor, de estar meio perdido no tiroteio, não sei para onde eu vou, o que eu faço.
E aí, gente, a gente começa a ser encorajado, conversando com um amigo, assistindo o webinar do INSPER, lendo um livro, assistindo um filme, discutindo com o terapeuta, fazendo uma sessão de autoconhecimento. E a gente começa a ser encorajado a investigar, a explorar, a experimentar. E o que eu mais vejo aparecendo aí é gente falando, voltei a cozinhar. Descobri que os meus filhos tinham um grande gap educacional e estou trabalhando com eles em cima disso. Reaprendi o prazer de brincar ou de contar uma história, ou de conversar no telefone. E à medida que a gente vai investigando e vai explorando, a gente vai reforçando esse novo posicionamento. A gente vai aceitando e vai implantando mais mudança. Como eu falei para vocês, todo mundo passa por essa curva. A diferença, gente, o que faz passar mais depressa ou mais devagar, do ponto de vista da organização, né? A velocidade desse percurso varia de acordo com a cultura da empresa. Então, eu tenho a minha velocidade como indivíduo e a organização tem a velocidade como grupo, como time, como equipe. E aí, ao mesmo tempo que eu tenho essa velocidade, existem as reações da empresa que consolidam a cultura ou elas vão gerando fissura. E algumas podem ser bem destrutivas. As pessoas, outro dia, eu estava tendo uma discussão, perguntaram para mim, mas tem cultura? Todo mundo em casa? Como que tem cultura? Né? Cultura tem quando eu estou na empresa. Mais ou menos. Quando a gente fala dos símbolos, eu concordo que grande parte dele está momentaneamente desmobilizado. Mas quando a gente fala de herói, de ritual, de valor, de prática, estão super ativas. As pessoas que estão fazendo a diferença estão ganhando relevância, estão inspirando os demais. Ah, eu tinha um momento de celebração de resultado, e agora eu estou tendo fracasso. Cara, algum resultado você está tendo. Seja porque parou de piorar, porque parou de cair a receita, porque você encontrou um canal novo. Então, no final das contas, o que a gente vê é, sim, a parte visual está lá na empresa, você está na sua casa, a gente se arruma bonito, né? Do peito para cima, barriga para baixo, vocês olharem, eu estou grávida de quase explodindo. Não tem roupa que cabe. Mas vocês estão vivendo aqui toda bonita, e não é assim? Tem uma parte visual que você não está vendo, mas o resto, gente, só teve uma mudança de canal. A cultura não mudou porque cada um está na sua casa. Quando a sobrevivência passa a falar mais alto, e tem empresa que está surfando uma onda positiva, mas tem empresa que está sofrendo profundamente. E aí você começa a aumentar a frequência da comunicação, deixar ela mais clara, envolver a equipe, né, delegar mais, dar autonomia na ponta. Todos os projetos de digitalização, de mundo online, de e-commerce que estavam, vamos ali fazer, está todo mundo mais do que acelerado com isso. Só que essas mudanças, gente, são mudanças de processo. É ajuste fino ou brusco na forma de fazer. Quando você vai olhar de perto, o DNA das empresas está igualzinho. Quem se importava com pessoas continua se importando. E a gente vai falar um pouco disso. Quem não se importava e só fazia bonito, começou a mostrar que está, né, meio oco. Quem dizia que o problema é do tipo seu, ao invés do tipo nosso, mantém a mesma postura. O colaborativo está colaborativo, o individualista está individualista. A essência, o certo, errado, o fundamental, o inadmissível, estão iguaizinhos. Não dá para dizer que eu mudei a cultura da minha empresa porque começou a crise. Não é verdade. Você está mexendo em processo, você está mexendo em reação. O legado cultural, gente, é a relação entre o discurso e as atitudes da empresa pré-crise, o que ela falava e fazia, versus o que ela está fazendo agora na crise. Porque, de verdade, você constrói o legado a cada reação. Quanto mais convergente ou mais divergente ela é do seu discurso. O que fica é o que você fez, não é o que você falou. Quanta coisa a gente se pega fazendo e o filho está imitando, né? E a gente não falou para ele fazer isso.
A Lê está pensando nos dela e eu estou pensando na minha. É uma frase que fala que quando a maré baixa, a gente vê quem está pelado, não é assim? Quando a maré baixa, a gente vê onde é que está a sujeira. Quando está tudo bem, está todo mundo ótimo. Eu falo que é igual a primeira semana do BBB, todo mundo melhores amigos. Quando você começa a ver a hora que o estresse, a pressão, o sofrimento, a dificuldade, aí a gente começa a ver de verdade quem é a pessoa, de verdade quem é a empresa. E aí eu vou trazer para vocês algumas atitudes que eu tenho visto, tanto positivas quanto negativas, e qual que é o legado cultural que está sendo deixado. Primeira medida da empresa, sem conversar com ninguém, foi demite todo mundo por e-mail ou no máximo WhatsApp. O outro caso, o cara foi falar num grande webinar, assumindo um compromisso público de não demissão, deu uma semana, demitiu 40% da equipe. E aí a gente tem um grupo, não sei se vocês conhecem, que é das tartarugas no poste. Que é aquele cara que foi colocado na posição lá em cima, não dá conta, não tem condição, só que tartaruga não sobe no poste sozinho, alguém colocou lá. E aí o que as empresas fazem? Não falo fiz errado. Não falo eu te promovi e não deveria. Você é ótimo, mas a crise. E aí a crise é o motivo da demissão. Todos esses casos, gente, mostram que a pessoa é um número. São casos de desrespeito, de mentira, de falta de transparência, de covardia, onde cada um vai cuidar do seu e aí você vai aumentando a rivalidade dentro da empresa. O nível de insegurança vai lá em cima. Tive um caso de um menino hoje que falou para mim assim: eu apresentei meu projeto ontem, esperava, né, que meu diretor falasse o que ele achou, não abriu a boca, mandei uma mensagem falando o que você achou, leu minha mensagem e não respondeu. Aí quando a gente fala de redução do salário, nós estamos vendo aí gente que reduziu só no topo, só na base e para todo mundo. Que legado isso deixa? Quando é só no topo, a liderança está mostrando que ela se sacrifica pelo time, ela dá o exemplo. Ela corta nela primeiro e poupa a equipe. Quando é só na base, ela está dizendo o seguinte: hierarquia, meu filho. A equipe carrega a liderança, o privilégio é dado a poucos. Quando vem para todo mundo, tem um sentido muito mais de time único, de igualdade, sem protecionismo. Outro dia me perguntaram, e aí, o que eu faço? Né? Já entendi que só na base não é tão legal. Só no topo para todos? Sabe aquela história que o que é de graça ninguém valoriza? Mesmo que você for reduzir R$5 da equipe. Você está reduzindo 30% do salário da liderança, reduza simbólico da equipe. Mas é um time ou não é um time? E aí tem os casos que reduz salário e não reduz a jornada. Eu gosto muito quando as pessoas me perguntam, tá bom ou tá ruim? Eu falo, como é que era lá atrás? Lá atrás, quando a empresa ganhou um monte de dinheiro, ela compartilhou com todo mundo, então é na alegria e na tristeza. Não dá para a gente ignorar o passado. Agora, quando a gente vai falar do porquê que está fazendo e como está fazendo, precisa explicar, né, Alê? Precisa lembrar o contexto, trazer um pouco de história. Aí a comunicação. Teve um caso agora que o cara não está indo bem, provavelmente a tartaruga no poste. Ninguém falou para ele que ele está indo mal. Trouxeram um outro headcount igual a ele, para fazer a mesma coisa, e deixa os dois lá e não fala nada pro par. Ele está, óbvio que super inseguro, não vai trazer informação, gera rivalidade. Aí o que eu mais vejo que me entristece é redução de jornada de salário, suspensão de contrato e demissão, como a gente falou por WhatsApp e por e-mail. É muito descaso. Ah, mas eu tenho que demitir 50 pessoas, maravilha. Invista o seu tempo fazendo um por um. Você tem 50 pessoas para demitir, tem pelo menos uns 4, 5 gestores aí que podem dividir o trabalho com você. Você não está lidando com gado. Não é mosquito que você pega a raquete e faz pá, 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 pá. E o que eu tenho visto também é muito canal de mão única. Eu vou lá e eu comunico para o time. Se eles têm dúvida, não, ninguém tem dúvida. Se eles estão inseguros, não estão interessados no seu sentimento. E tenho visto liderança alta, grande,
cara, bem informada, que na hora da má notícia, manda o povo lá da ponta fazer um se vira. Na hora de aparecer bonito para a foto, eu vou lá promover, dar parabéns. Mas na hora de dar má notícia, de demitir, de falar que tá ruim, não, vai o outro. Se quem tá nos louros tá também na hora da dor, tudo bem. Agora, ficar delegando comunicação delicada para a ponta, cara, cadê o capitão desse navio? Aí a gente tem o critério real do afastamento, ou do home office, né? Tem empresa que é assim, grupo de risco é grupo de risco. E não tem escolha. Na verdade, ninguém deveria ter escolha. Só que tem gente que faz isso porque está cumprindo a lei e outros assim, eu faço apesar ou independente da lei. Você vai ver se é respeito ou se é simplesmente cumprimento de legislação baseado em todo o conjunto de ações. Agora, o que infelizmente eu já vi? O gestor não é grupo de risco, mas ele fica em casa. E o time vai lá para a batalha. Para a loja, para o canal, para o CD, para o mercado, o que quer que seja. Cara, como assim? Quer dizer que você é um ser humano superior porque o seu cargo é maior e os outros se danem? Pessoas em segundo lugar? É o oposto da liderança servidora, em que a gente sabe a importância dela. Aí, eu pergunto, como é que fica o cliente nisso tudo? Porque a gente está falando de dentro de casa. É só cruzar o dedo e tá tudo certo com o cliente? A cultura, gente, ela transpira a organização. Se a cultura é individualista, como é que eu trato o meu cliente? Se a cultura é de desrespeito, como é que eu trato o meu cliente? Da mesma maneira. Cuidar da cultura é cuidar do resultado, é cuidar da receita, é cuidar da margem, é cuidar do cliente. E aí tem casos super legais que a gente está vendo, acho que todo mundo tem visto. O Airbnb, por exemplo, tem uma política de não cancelamento, né? Você tem um prazo lá para cancelar, passou esse prazo, se você cancelou, você paga uma multa. E essa multa vai para o proprietário do imóvel que tinha o seu imóvel alugado. Eles acabaram com a cláusula de cancelamento, pelo menos suspenderam nesse período. E se o cara cancela, então ele não tem multa, mas o Airbnb tira do bolso para pagar o proprietário do imóvel. É o tamo junto de verdade, né? Na alegria e na tristeza. A Ambev e a Coca-Cola tem dois casos interessantes. Um é de fazer álcool gel na Ambev, fazendo isso na fábrica. E a outra é a campanha das duas juntas de como é que eu ajudo os bares a não quebrar. Aí eu escutei esses dias, mas eles estão pensando no deles. Cara, eu posso pensar no meu e que se dane o outro. Ou eu posso pensar no meu e no outro. E aí, tanto a Ambev com Coca-Cola, quanto os 3 maiores bancos, a gente tem casos aí de competição. Eles são competidores que estão cooperando. Então, mostra cada vez uma competição mais saudável, de menos rivalidade. E aí você tem a propaganda dos 3 bancos dizendo como é que eles estão tomando medidas para alargar todos os prazos, para ajudar o correntista, o investidor deles. E a gente tem as montadoras consertando, como é que chama? O respirador, fazendo manutenção. Agora tem casos tristes. Tem escola que simplesmente não conversou com os pais. E quando os pais procuram a escola, diz assim, não, aqui não tem conversa. Meu filho tem 3 anos, não tem ensino web, não te vira. Óbvio que tem escola fazendo muito diferente disso. Tem uma empresa famosa de certificado digital, que o certificado digital do cliente venceu. E o cliente falou, olha, eu preciso continuar emitindo nota fiscal. Ah, você tem que renovar. Mas eu estou em isolamento. Te vira. Procura um lugar mais próximo, agenda. Como assim? Cadê o olhar para o cliente? Simplesmente eu estou cumprindo o meu procedimento, ainda com aquela típico gentileza, né? As agências estão fechadas, maravilha. E aí, o que fizeram com o atendimento por WhatsApp, com o gerente? Ah, não, agora o horário é reduzido. Eu só consigo comprar online.
Meu cartão foi clonado. Ah, é 10 dias para chegar o cartão. Moço, espera um pouquinho. Ah, é o nosso procedimento. Então, você vê atitudes completamente diferentes, inclusive em algumas do mesmo segmento. E as atitudes que a organização tem para dentro e tem para fora é que vão formar o seu legado. E aí, gente, eu sou super curiosa, né? Quem tiver mais caso positivo ou negativo, depois tem meu e-mail no final, manda para mim, que eu gosto de saber. E a gente pode debater e fazer um monte de conteúdo interessante. Final das contas, quais são os valores que estão em alta e em baixa nesse novo contexto? Acho que a gente falou muito do individualismo, hierarquia, rivalidade, os silos, o imediatismo. E crescendo muito a colaboração, o respeito com inclusão, com compreensão, o equilíbrio, a conexão. Nunca foi tão importante quando a gente olha as concorrências, os concorrentes fazendo isso. Epa, será que eu não sou capaz de fazer? E aí eu deixo uma segunda parte da lição de casa. Então, lembra das entrevistas que você foi fazer com duas pessoas antigas, duas pessoas novas? Eu queria acrescentar nessa entrevista mais algumas perguntas. Que aspectos que a pessoa se surpreendeu positivamente na empresa desde o começo do isolamento e por que a surpresa? Por que não esperava isso? E quais os aspectos que a pessoa se decepcionou e por que a decepção? E aí, de novo, você vai encontrando padrão, você vai vendo o que é recorrente, e aí você consegue perceber que legado que eu estou deixando. Porque às vezes é o que eu gostaria, outras vezes é o que eu estou deixando. Escutei de uma empresa o seguinte: não, agora eu não vou fazer nada de cultura. Agora está em crise. É agora que a gente vê quem que é. É agora que a gente vê o que vale de verdade. É igual fazer pesquisa de clima quando está tudo bem. Gente, você está enganando quem? Ah, a gente passou por uma turbulência, não vou fazer pesquisa de clima. Como assim? Ah, passou por uma turbulência, não vou olhar a cultura. Como assim? Faz sentido isso? No final, a gente não pode controlar o vento, né? Muito pouco que a gente pode fazer para impedir o coronavírus. Mas a gente pode guiar o barco. É a história do limão e a limonada, chorar ou vender lenço. E aí eu deixo para vocês alguns livros sobre cultura organizacional que eu acho bem interessantes e deixo uma série de 4 artigos super rápidos que resumem, detalham e deixam de mais pedaços do que eu trouxe aqui para vocês hoje. E agora a gente deve ter pergunta, Lê? Será? Oi, Cândida. Temos perguntas? Sim. Temos, então, temos sim. Eu acho que foi um conteúdo bem interessante nesse momento, né? E a primeira pergunta vem da Mariana Guazelli. Ela fala se existe alguma cultura mais bem-sucedida nesse momento de crise. Essa pergunta é super boa. O que eu tenho visto, Mariana, é que as culturas que são já ágeis por natureza, então trabalham de uma forma mais colaborativa, mais cooperativa, a tomada de decisão é uma tomada de decisão mais compartilhada, mais rápida, menos burocrática, são empresas que saíram na frente. Tiveram a dor do começo, né, aquela insegurança inicial, mas foram se reinventando. Quando você tinha muito conservadorismo, você tinha muita burocracia, tomada de decisão mais lenta, para você fazer uma virada no isolamento, cara, é assim, nascer a fórceps. Acho que é isso. Se a Mariana quiser perguntar mais, pode mandar. E é isso mesmo, né, Cândida? A gente vai ver aí que muitas empresas vão ter que se transformar para se adaptar a esse novo normal, né? Então, e aí aquela curvinha, se eu fiz rápido, eu já estou rápido num outro patamar como empresa. Se o meu processo era completamente distante disso, a minha dor e meu movimento é mais lento. E aí, como empresa, eu demoro para responder. Tá claro. Vamos para a próxima. A Sandra Camargo, ela pergunta quais são as práticas para a disseminação da cultura. Tá.
Sandra, eu acho que tem as 3 alavancas que eu falei, né, as 3 mais importantes, que é selecionar quem tem a cultura desejada, então não põe para dentro o menos pior, mas põe para dentro quem comunga daquilo que é valor para a empresa. Só promover quem vive e respira todos os valores organizacionais, por isso que você tem poucos valores e não milhares. Não é para ficar mais fácil, mas para ter certeza que você está fazendo o processo certo, porque quando eu promovo alguém, eu promovo 100% daquela pessoa, eu não promovo metade. E aí quem olha em volta fala, se o cara tem isso, mas não tem aquilo, quer dizer que a empresa flexibiliza. Quando eu promovo o cara mediano, eu estou nivelando por baixo. É o que a gente chama do subdesempenho satisfatório. E quando eu vejo o cara fazendo errado, mas eu sou condescendente, né? Eu compreendo, eu estou fazendo vista grossa. Então, esses são os 3 elementos principais. Depois você vai para as outras camadas culturais que a gente falou, você vai mexendo nos símbolos, você vai mexendo nos heróis, você vai mexendo, né, nos rituais, tudo isso vai te ajudando. Mas eu diria que essas 3 alavancas são as fundamentais. Legal, Cândida. A Fabiana Cherubim, ela tem uma pergunta também. Ela fala assim, que se a organização não possui uma cultura de transformação, como ela precisa fazer nesse momento de home office, onde, né, as pessoas estão tendo que se adaptar a esse novo contexto? Tá, eu estou entendendo, Fabiana, que a empresa não é uma empresa adaptável. Estou entendendo que qualquer tipo de mudança é uma mudança penosa, demorada, né? Não é rápido. Tem uma letargia de reação. É mais difícil. Se não está azeitado, como a gente fala, tem um cliente nosso que fala, está azeitado, tudo a gente faz, não está azeitado, azeitar a distância é mais difícil, é verdade. Você precisa criar os espaços de diálogo para que as pessoas falem o que elas estão pensando, muitas vezes coisas que não são gostosas de ouvir, para você criar um espaço de confiança, para que todo mundo traga seus pontos de vista sem pudor, sem mimimi, sem filtro, e a partir disso a mudança começa a acontecer. Se você não tem confiança, você não tem conflito, você não tem ponto de vista diferente, e aí cada um fica no seu castelo, cada um cuida da sua agenda, e o resultado naufraga. E, Cândida, até a pergunta do Tomás, eu acho que ela complementa, né, bem a pergunta da Fabiana, porque ele fala o seguinte, como que eu consigo engajar nesse momento de home office o meu time, se eu tenho uma cultura de comando e controle? Na cultura de comando e controle, é quase como se eu estivesse colocando todos os cérebros, essa pergunta do Tomás é muito boa, é como se eu colocasse os cérebros todos em modo de descanso. Então, eu mando e eu acompanho para ver se você fez o que eu mandei. Eu penso e você executa. E aí eu estou à distância, então eu tenho que ficar me conectando com todo mundo o tempo todo para poder fazer o meu mando e o meu controle, o meu chicote, a minha chibata. Você vai vendo que esse modelo ele não é um modelo muito escalável. E aí, quando a gente pensa que tudo aquilo que é sem penso foi automatizado, está sendo automatizado, eu vou ficar com um monte de gente de cérebros em descanso. As pessoas vão atrofiando a capacidade de pensar. Igual a gente atrofia a capacidade de usar um músculo porque simplesmente mobilizou ele. Chegando no ponto do Tomás, precisa se fazer um processo que eu chamo do renascimento da águia. E acho que aqui vale a pena 2 minutos contar a história. Não sei se vocês sabem, mas as águias elas vivem em média 70 anos. Quando elas estão com 35, 40, elas precisam fazer o tal do voo do renascimento. O que é isso? As penas estão extremamente pesadas, né, por causa da oleosidade. As garras estão muito flácidas, então ela não consegue pegar a presa. E o bico cresceu tanto que, mesmo aberto, não entra comida suficiente. Então, ela está absolutamente vulnerável. Ela precisa ir para um ponto muito alto, onde ela vai se proteger de qualquer tipo de predador, quebrar o bico para nascer um novo, tirar todas as penas para poder nascer pena limpa, digamos assim, e quebrar as suas garras. Para que ela consiga, né, ter todos os seus equipamentos de sobrevivência renovados
e então viver mais 35, 40 anos. Por que eu estou contando essa história? Porque existem questões que são impossíveis de serem transpostas, uma vez que a gente vive uma realidade que não volta para trás. Esse modelo mais moroso, esse modelo mais rígido, esse modelo onde não tem liberdade, não tem autonomia, ele está morrendo. Ele já vinha morrendo. A diferença é que agora, antes do cara ficar doente, né, ter chance, a empresa poder ter uma possibilidade de se refazer, acabou. Veio o corona e falou, meu filho, ou se vira ou tchau. Então, é mais difícil, sem dúvida nenhuma. Não tem esse milagre do engajamento, não. Sem mexer em questões mais profundas da cultura. Legal, Cândida. Tem uma pergunta da Gabriela Vasconcelos. Quais comportamentos ou argumentos justificam a resistência em mudar a cultura? E como trabalhar essa resistência para influenciar o processo de transformação? Essa pergunta da Gabriela é legal porque ela me lembra casos de empresas familiares. É muito comum, quando entra uma próxima geração, chegar dizendo que vai fazer tudo diferente do que a geração anterior. Só que existe quase que uma falta de humildade e uma sabedoria de entender por que meu pai fazia assim, o meu tio, o meu avô, quem que seja. E quando a gente fala de uma organização que não é familiar, mas também é de muitos anos, a gente também entra meio com o pé na porta, com essa arrogância muito jovem, sem perguntar por quê. E aí, cara, não é possível que os caras chegaram sendo burros. Tinha um porquê. E quando a gente, antes de sair falando em mudança, vai lá e entende o porquê, a gente consegue fazer ajustes culturais, que é diferente de uma mudança drástica, conseguindo trazer tecnologia, trazer velocidade, trazer evolução, mas mantendo o que a gente chama da essência do fundador. Tem o caso da Lego, né, que perdendo a essência quase quebrou, e retomando a essência voltou para o topo. Então, é importante... quando a gente fala da resistência, antes de sair dizendo muda, entende o porquê da resistência. E vão ter situações onde, cara, precisa mudar, o cara é cabeça dura, nós vamos ter que mexer na pessoa. Mas existem situações que depois que você explica e você usa de várias formas didáticas, você consegue sensibilizar e aí o cara vem no barco com você. Voltando lá na curva, às vezes você já está lá na frente, em quem está experimentando, e ele ainda está lá atrás resistindo. Epa, como é que eu consigo trazer ele para mais perto da experimentação? E é natural ter gente que vem mais rápido e gente que vem mais devagar. A questão é, a empresa tem tempo? Ela pode esperar? Se ela pode esperar, vamos fazer o trabalho. Se ela não pode esperar, meu filho, acorda. Eu tenho um cliente, Ale, que a resistência à mudança lá estava insuportável. Entrou o isolamento, parece que todo mundo acordou. A mudança aconteceu em uma semana, o que eles não conseguiram fazer em 2 anos. Então, tem uma questão que o senso de urgência e de sobrevivência também desperta na gente coisas que, quando a gente está nesse mar de brigadeiro, né, o céu de brigadeiro, não é mar? A gente vai, não precisa, está funcionando, o time que está ganhando não se mexe. Acho que é um pouco disso, respondendo a pergunta da Gabriela. Legal. A Daniela Mendes, ela pergunta como que você consegue fortalecer uma cultura nesse momento. Tá. Daniela, tenha muito claro o que é fundamental e o que é inegociável. O que é, assim, deal breaker? O que é no-brainer na sua empresa? O que é tá dentro ou tá fora? Né? O que rompe a relação ou o que é fundamental para ela se manter? E aí, converse com as pessoas para entender com elas o quanto aquilo está sendo preservado. Quanto mais comunicação, tanto em frequência, quanto a transparência de conteúdo, quanto a via dupla, não só você fala, mas o outro também traz o ponto de vista dele, melhor. Isso é muito, muito importante. Ter todos os canais para as pessoas falarem, se incomodarem, colocarem para fora, porque aí você mantém a história da confiança. E aí, se você mantém a confiança, você tem a questão do conflito positivo, você tem o comprometimento e a responsabilidade.
Vamos para a pergunta do Denis Rabelo. Olhando esse momento de desmobilização dos símbolos, você considera a linguagem da comunicação como um ponto de maior cuidado? Denis, sim. Por quê? Vamos pensar que a gente, no dia a dia, né, o pré-isolamento, a gente tem a comunicação verbal e não verbal. Então, você tem lá a fala do seu chefe, mas você também tem o olhar do seu chefe, o jeito que ele sentou na cadeira, o jeito que ele cruzou a perna, se ele balançou o pezinho embaixo da mesa ou não, se ele chegou mais cedo, mais tarde. Você tem a comunicação não verbal te trazendo um monte de informação. A partir do momento que a gente perde os símbolos, a gente perde como se fosse uma camada da comunicação. A gente perde elementos importantes que são elementos absolutamente tangíveis, mas eles não estão lá mais para me sinalizar. Então, eu fico precisando muito, ou dependendo muito dessa fala que a gente está tendo aqui agora. Conversar é fundamental mais do que nunca. Se já era, agora multiplica por 3. Então, quando eu vejo os gestores me dizendo, estou trabalhando muito, não tenho tempo de falar com a equipe, eu falo, oi? Mas você está trabalhando fazendo o quê? Porque o seu trabalho é justamente alinhar a equipe, é costurar com a equipe, é entender a equipe, é suportar a equipe, é dar diretriz, é deixar a equipe falar, é responder dúvida, é lidar com incerteza. Você não é planilheiro. Seu trabalho não é ficar fazendo PowerPoint. Acho que é isso dentro da pergunta do Denis. É isso mesmo. O Vitor Gonçalves. O que você acha que vai acontecer, Cândida, com os símbolos na volta da quarentena? Vitor, se ninguém perguntasse, eu ia querer que alguém fizesse essa pergunta. Eu adorei. Em alguns casos, não vai acontecer nada. Porque o ser humano esquece rápido e a gente, principalmente quem está sofrendo mais, gosta de voltar para a zona de conforto. Mas em muitos casos, tudo que é mais material, se percebeu a superficialidade. Então, eu tenho vários clientes que estão dizendo, estou devolvendo o prédio. Cliente que está dizendo, não estou devolvendo o prédio, mas eu estou diminuindo o tamanho da estrutura física, porque eu vi que não precisa estar todo mundo todos os dias no mesmo lugar. Então, essa questão, né, do espaço físico, a primeira coisa que eu acho que vem é, ele vai ser reduzido. Alguns vão reduzir tudo, depois tem um movimento de voltar, porque não dá para ter só a vida de computador, o ser humano precisa de uma parte mais física, de uma conexão mais próxima, de mais olho no olho. Mas tem uma outra questão de o que os meus símbolos estão dizendo? O que eu valorizava? E o quanto que esse isolamento, essa nova situação, ou né, o novo normal que a gente fala, o que de verdade importa? Então, eu vejo que vai vir uma tendência de simplificação. Simplificação dos espaços, simplificação dos ambientes, simplificação daquilo que diferencia as pessoas. Ao mesmo tempo que a gente vai ter algumas condutas de garantir que tenha o distanciamento, né? Não está todo mundo tão perto fisicamente, mas eu vejo a gente ter uma simplificação. Existe uma grande dúvida se você vai voltar a ter salas ou não, por causa da questão da saúde. Talvez você volte a ter salas, muito para, não mais pelo cargo, mas se você é público de mais risco, você vai fazer mais home office, menos home office. Mas eu acho que tudo isso, eu sou otimista, então eu acho que tudo isso é uma questão temporária. Eu acho que as melancias se acomodam no caminhão, como diz uma querida amiga, e depois disso a gente vai se adaptando para esse novo normal. Mas eu não acho que a gente vai ter tanta importância em questões hierárquicas e burocráticas como a gente ainda tem, mas tem empresa que não tem mais. Então, essa mudança está sendo mais rápida nas empresas que estavam mais para trás nesse processo. Acho que é isso dessa pergunta, Lê. Cândida, vamos para a última da Juliana Duarte, mas o pessoal que não teve as perguntas respondidas, ou se surgirem mais dúvidas, a gente vai deixar o nosso e-mail no final aqui da webinar, então fiquem super à vontade de enviar
as perguntas, que vai ser um prazer para a gente responder. Tá bom. Vamos lá, a Juliana Duarte, ela fala o seguinte: trabalhar com cultura organizacional e gestão da mudança requer um time multidisciplinar? Existe um time dos sonhos? Essa pergunta é boa. Eu estou pensando aqui, Juliana. Primeira coisa, quando a gente fala sobre cultura organizacional, quem é responsável por ela? Quem é o gestor da cultura? E aí, o que eu quero contar para vocês é assim: não importa a cadeira que eu sento, não importa o tempo de casa que eu tenho. Se eu sou o líder, eu sou o guardião da cultura. Ah, mas eu não concordo com a cultura. Você foi contratado para fazer uma mudança de cultura? Maravilha, faz a mudança. Ah, não, eu não concordo e a empresa não quer mudar. Meu filho pede demissão. Pede demissão. Porque se você é líder, quer dizer que você é obrigatoriamente guardião da cultura. E tudo que você faz, as pessoas estão reparando. Porque você é referência. Então, se você não concorda, você não tem o direito de nadar contra. Vai embora. Ah, mas eu fui contratado para fazer a mudança. Ai, maravilha, né? Faca e queijo na mão. Além de todo líder ser guardião da cultura, todo RH é guardião da cultura. Ah, mas eu sou estagiário do RH. Não, mas eu sou aprendiz do RH. Também. Eu sou analista, eu sou BP. Também. São pessoas que a organização está olhando o tempo todo. E a partir do momento que eu enxergo isso, é esse time que precisa tomar a frente de qualquer tipo de manutenção da cultura ou mudança cultural. E aí, quando ela pergunta do time dos sonhos, é justamente ter uma liderança que entende cultura, que entende a conexão com a estratégia, que entende as camadas e que o tempo todo está pensando em mudanças que conectam a cultura com a estratégia. Então, o time dos sonhos, ele tem esse papel de guardião, ele realmente defende com unhas e dentes e ele sabe o que ele está fazendo. O guardião de cultura, ele não vê um cara fazendo errado e fica quieto. Ah, não é da minha equipe, o problema não é meu. Tá errado, tá errado. É a mesma coisa que um pai e uma mãe vendo o filho fazer malcriação, falar palavrão, cuspir no chão, bater em alguém. Ah, deixa que a mãe fala, deixa que o pai fala, peraí, isso é omissão. Acho que é isso dentro dessa última pergunta, Lê. Com isso a gente termina, Cândida. Né? Com isso a gente termina a nossa webinar aqui. Agradeço a participação de todos, agradeço a sua participação, foi excelente. Convido a todos vocês a continuar seguindo nosso site. Lá a gente está publicando vários conteúdos relevantes e estamos promovendo uma agenda de eventos bem bacana. Amanhã a gente vai ter uma webinar com o professor Marcos Janck para discutir agricultura na era digital pós-Covid-19. Vai ser às 5 horas, tá? Cândida, então acho que só colocar os nossos e-mails, agradecer mais uma vez e é isso aí. Boa noite, pessoal. Boa noite, Cândida. Obrigada, Lê. Obrigada a todo mundo, pessoal do apoio, Dani, Bruno. Boa noite para todo mundo. Bons legados para vocês, boas lições de casa. Um beijo. Um beijo. Tchau, tchau.